Porque o Tribunal Superior Eleitoral já tem 2 votos para rejeitar o recurso em que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contesta a decisão que o tornou inelegível por 8 anos. Benedito Gonçalves, relator do processo, foi o primeiro a votar e se posicionou contra o pedido da defesa. Ele foi acompanhado pelo ministro André Ramos Tavares e ainda faltam votar os ministros Nunes Marques, Carmen Lúcia, Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques e o presidente da corte, Alexandre de Moraes. Vamos acionar o José Maria Trindade. Zé, TSE então tem 2 votos para rejeitar esse recurso que foi apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro nesse julgamento que o tornou inelegível. Você já disse e analisou em outros programas a dificuldade que é reverter esse posicionamento por parte do TSE. Talvez até impossível, né? Mas Jair Bolsonaro e seus advogados poderão ainda recorrer ao STF. Muda alguma coisa ou nada? Olha, a estratégia da defesa em fazer esta apelação é de clarear os votos dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, definir ali linhas duvidosas que os advogados queriam e tentar, é claro, fazer com que algum mude de ideia. Em nenhum momento se criou a expectativa de que o mesmo tribunal, a mesma corte, poderia tomar uma decisão diferente no mesmo processo, com os mesmos argumentos. É importante, sim, apelar e fazer essas apelações no sentido de clarear melhor as decisões dos ministros. E é muito difícil mudar no Supremo. No TSE é impossível, né? São os mesmos juízes, os mesmos ministros. E no Supremo Tribunal Federal, 3 ministros são do TSE. Então, no Supremo Tribunal Federal já entra exatamente perdendo. E mais, uma jurisprudência do Supremo considera que em matéria eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral domina, ou seja, é do Tribunal Superior Eleitoral a última palavra em matéria eleitoral, a não ser que envolva algum artigo constitucional. Aí o Supremo tem o controle constitucional que poderia mudar alguma decisão do TSE e em raros casos isso acontece. Por exemplo, a Lei Ficha Limpa, que o Supremo definiu inclusive a aplicação da Lei Ficha Limpa de forma retroativa. Não há a menor possibilidade de mudança nesse quadro. Muito pelo contrário, existem outros processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro com tendência de condenação. Os juristas aqui dizem que dos inquéritos e processos, este foi o mais frágil e houve a condenação, imagine os outros. A apelação também serviria para não transitar em julgar, atrasar o processo, né, com a expectativa de que ele poderia, por exemplo, se candidatar nas eleições do ano que vem. Mas pelo jeito e pela agilidade aí, tudo vai transcorrer rapidamente. Eu vou repetir aqui a frase do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Recorrer ao Supremo Tribunal Federal de uma decisão do TSE é como reclamar da esposa para a sogra. É claro que a sogra vai dar razão à esposa. Isso pela proximidade e os ministros em comum, né, entre Supremo e TSE. Pois é, o programa fica mais leve com o José Maria Trindade, sempre com suas análises muito pitorescas. Zé, ou melhor, Cláudio Dantas do lado do Zé Maria, inclusive no estúdio de Brasília. Você entende que há algum tipo de elemento técnico que pode ajudar a defesa de Jair Bolsonaro caso decida subir esse processo para o Supremo Tribunal Federal? Porque talvez a defesa nem queira, né? Já que alguns ministros da Suprema Corte já votaram, inclusive, no âmbito do TSE. E há a dúvida se esses ministros votariam mais uma vez ou eles teriam que se declarar impedidos, hein, Dantas? Não, eles podem votar novamente sem problema algum. Não pode ser relator, né? A defesa, ela só poderia ter esperado um pouquinho mais para entrar com esse recurso, porque o relator, né, o que é o corregedor do TSE, o Benedito, ele deixa a corte agora em novembro. Como a defesa já recorreu, o Benedito já colocou em votação, então acabou antecipando, porque o substituto Benedito, que é o Raul Araújo, que é mais, né, foi indicado pelo Bolsonaro, mais simpático em tese ao Bolsonaro, ele poderia até segurar a análise desse recurso, esperar a mudança, né, daqui a 2 anos, de repente uma mudança da conformação do próprio tribunal
e garantir, talvez, uma nova formação e uma análise diferente, como já aconteceu no passado, inclusive em relação ao próprio STF. Né? Nesse caso, não tem muito o que se fazer, porque a defesa alega cerceamento, né, do direito ali de defesa, uma testemunha que não foi ouvida, apesar do pedido da defesa na ocasião, o envio de provas que não tinham feito parte da instrução, elas foram enviadas posteriormente, foram incluídas também na votação, no voto ali. Quer dizer, de fato, há questionamentos importantes feitos pela defesa aí para garantir o devido processo legal, mas não houve mudança nessa conformação aí da corte. Então, o que se pode esperar o mesmo comportamento anterior e a votação, a mesma votação anterior e a rejeição absolutamente aí do recurso, né? Então ele vai ao STF, mas também não há nenhum tipo de possibilidade de sucesso lá. Lembrando que há no próprio TSE várias outras ações que ainda serão julgadas em relação ao Bolsonaro. Eu comentei aqui, inclusive durante esse julgamento, que esse era apenas o primeiro. Então ele tem aí 8 anos de pena, né, de cassação dos direitos políticos, mas esse período ele vai se ampliar conforme forem julgados os outros casos envolvendo o Jair Bolsonaro. Então as condenações são cumulativas, Dantas, é isso? São cumulativas. Então elas vão contando a partir do momento que você julgar. Então se julga daqui a 2 anos, conta mais 8 a partir de 2. Então elas vão se somando ao longo do tempo, elas são cumulativas no sentido de sobreposição de acordo com o tempo. Então, se você julga daqui a 2 anos, ele vai levar mais 8 anos de inelegibilidade, e aí já viram 10, né? 8 viram 10. E aí dali vira 12, vira 15. Então você pode esperar o Bolsonaro sem direito a concorrer à eleição, pelo menos, nos próximos 15 anos. Então, essa expectativa toda de ter Bolsonaro em 2026, ela é muito mais uma crença, né, dos seus apoiadores do que uma questão legal, né, técnica e legal. A menos que haja aí no meio do caminho, você tem aí uma mudança, né, lá em 2026, você tem uma mudança de presidente, indique novos ministros e isso vai se modificando, ou que ganhe um indulto, ou que o Congresso aprove um perdão. Muita coisa, claro, pode acontecer. A gente já viu presidente condenado sendo, né, tendo a sua pena, o seu processo anulado, a sua pena anulada e sendo reabilitado politicamente e podendo retornar à presidência numa eleição. Então, tudo é possível neste Brasil. Vai lá, Beraldo. Esse é o país em que um presidente sofre processo de impeachment e tem seus direitos políticos preservados. Quer dizer, o Brasil vale tudo. O que está escrito na lei é um detalhe. Tá certo. Mota, tudo caminha então para a confirmação dessa inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você acha que é melhor que essa situação se resolva o quanto antes para ele, para a família dele, para o partido? E o que a gente pode esperar de Jair Bolsonaro inelegível? Ele vai ser essa figura, esse cabo eleitoral importante para as figuras ligadas ao PL, vai ser uma espécie de coach político, enfim, o que a gente pode esperar dessa figura? Daniel, esses são dias difíceis para os juristas e também para os comentaristas políticos, né? Se os juristas têm dificuldade de explicar certas decisões, imaginem então se você é um simples comentarista. O que a gente pode fazer é recorrer à história, às vezes ajuda. Vamos lembrar, em 1960, o Brasil elegeu como presidente Jânio Quadros. Naquela época, o eleitor votava separadamente para presidente e para vice. E aí o vice eleito, o vice de Jânio Quadros, era João Goulart, que não era nem do mesmo partido, nem da mesma chapa. Jânio tomou posse em janeiro de 1961. Em agosto do mesmo ano, 7 meses depois de tomar posse, Jânio renunciou. A renúncia de Jânio levaria à posse do seu vice, João Goulart, e acabaria mergulhando um país em uma crise, mais uma crise. Agora, o interessante é o seguinte, quando perguntaram a Jânio por que ele tinha renunciado,
Reza a lenda que ele respondeu: filo porque quilo. Ou, como já explicou o sociólogo holandês Gert Hofstede, o poder cria a sua própria justificativa. Cristiano Beraldo. Beraldo, rapidamente, antes de eu chamar o break comercial, em 1 minuto e meio, por favor, o que a gente pode esperar de Jair Bolsonaro caso essa inelegibilidade se confirme? Qual vai ser a importância dele nesse processo eleitoral, sobretudo para o PL, Partido Liberal? Beraldo. Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele vai seguir como um grande influenciador das próximas eleições. Ele mostrou essa força na eleição de 2022, elegeu inúmeros candidatos para o Senado, para a Câmara, pessoas que não tinham tradição ali como candidatos e que foram eleitos. Inclusive, Tarcísio de Freitas, que não era de São Paulo, ele mudou seu título a tempo de se candidatar e foi eleito governador do estado mais importante do Brasil, graças a esse apoio que recebeu de Jair Bolsonaro, isso é claro. Agora, ele já atua, o ex-presidente já atua como essa realidade dele estar inelegível, né? Então, essa aproximação dele do PL, essa atuação conjunta do PL já mostra isso, que ele vai se posicionando como um grande influenciador nas eleições, como uma força que realmente traz muito voto e que é parte essencial dessa estratégia do PL de multiplicar o número de prefeitos. Essa é a base, os prefeitos, as prefeituras serão a base para uma eleição bem-sucedida em 2026. Então, acredito que a importância dele neste contexto eleitoral permanecerá inalterada.